3, 2, 3. Sério, que caos! Eu sou a Gabi Cruz. Eu sou a Nath Aquino. E esse é o nosso podcast Sério que Caos. Para começar o episódio de hoje, eu tenho uma pergunta diretamente para você, ouvinte. Você controla o celular ou o celular te controla? Gente, amiga, mas eu tenho uma pergunta para você. Oi. Qual é a média do seu tempo de uso do celular? Calma aí. Ai, tô com medo. Eu que devia dar, né, amore? Vamos ver. Que eu sou aqui. Nossa, Gabriela. Que? Nossa, você tá perdida. Por quê? Por quê? 4 horas e 49 minutos. Sendo eles 1 hora e 46 minutos de Instagram, 1 hora... Semanal, gente? 1 hora e 8 minutos de Netflix, 51 minutos de WhatsApp. Muito preocupada. 7 minutos de TikTok. É, bem difícil os nossos foguinhos se apagando. Tá, agora eu. A minha média é de 7 horas 53 minutos. Nossa. Sendo... Achou pouco? Achei. É, bem complicado. Tá, sendo o Instagram. Só que, ó, eu não sei. Isso aqui é o semanal, entendeu? Porque, ó, 15 horas de Instagram. Juro. Mas é porque eu acho que, ó, dá uma média de 2 horas por dia. Super normal. Tá. WhatsApp, 12 horas. TikTok, 10 horas. Spotify, 1h30. E X, antigo Twitter, 1 hora. Só que, gente, isso aqui tem umas defasagens. Entendeu? Porque eu uso outros aplicativos ali, o Gmail pra me organizar. Google Agenda. Usa muito. Mas assim, né? Eu tô aqui, eu acho que é um tempo um pouco normal pra muitas pessoas hoje, né, ouvinte? Mas eu tô aqui pra defender os que utilizam muito, igual eu, tá? E eu tô aqui pra defender quem utiliza pouco. Igual eu. Exatamente, é os opostos, o yin e yang. E eu vou falar um pouquinho... É porque antes eu não sei se eu usava tão pouco. Isso começou a surgir depois da quaresma. Porque esse ano eu me enfiei num desafio gigante. Que foi assim, vou me desafiar então. Vou ficar sem redes sociais. Só que eu não fiquei, a quaresma toda, gente. Eu entrava, só que eu entrava só à noite e no domingo. E aí eu sofri bastante. Eu sofri muito com essa quaresma dela, gente, porque assim, e sofro com meus amigos não cronicamente online, porque eu queria mandar uma piadinha, queria mandar um meme, e a Natália demorava muito pra ver. Às vezes ela não entra quase no TikTok, aí eu mandava ali o TikTok, queria brincar, e ela, não via, sabe? A história sofri se repete. Bastante. Sofrendo muito com a Natália off. Mas, enquanto eu acordo, o TikTok, as redes sociais pra mim é tal como o sol para as pessoas no passado, sendo a luz que te acorda, sabe? Eu tenho que acordar, começar meu dia bem informada, sabe? Acender os meus foguinhos no TikTok. Ainda bem que ela lembra disso. Bem difícil. Tal qual um senhorzinho abre o seu jornal pelas manhãs. Mas isso é verdade. Você sabe que a Gabriela acordou porque ela te manda... Seu celular vai vibrar e vai ser uma notificação da Gabriela no TikTok. Você sabe que ela acordou. Só que ainda ela não acordou, porque ela leva um tempo, ela fica lá. Tem que ela ver tá as processando. Ela tá processando que ela está prestes a levantar. Aí ela vai. Mas voltando, a Natália, depois de um certo horário também, ela não vai te responder no WhatsApp. À noite, e acabou, já tem que saber disso, entendeu? Mas é complicado pra quem? Pra mim. Mas um sonho ter esse autocontrole, né? Mas o que eu faço? De manhã mesmo, de manhã não uso. Isso agora, já pós-quaresma. Pós-quaresma, o que ficou, porque eu percebi que a minha vida pós-quaresma, ela fluiu muito. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, vou tentar esses hábitos. Claro que todos os hábitos não deu certo, porque, né, a gente é muito dependente. O celular acaba te consumindo, mas eu consigo, na parte da manhã, não usar. Eu fico na academia só pensando em pensamentos mesmo, gente. Eu, sem olhar pro celular, sem fazer nada. E à noite, chega 8 horas, eu falo, não vou mais.
Mas o meu autocontrole só funciona um pouco, assim, para as coisas do trabalho, que eu sei, assim, passou de um horário, eu ignoro mesmo, assim. Mas até, inclusive, podemos falar disso daqui a pouco, que tem uma história aí para falar sobre isso. Mas tem o problema hoje, né? Pelo menos assim, a Natália, os amigos meio que sabem que ela tá indisponível, verdade. Mas teoricamente todo mundo acha que todo mundo está sempre disponível 24 horas, é só mandar mensagem. E aí a galera dá uma abusada, assim, né? Exatamente. E isso é bem complicado, né? Eu mesmo, o que eu faço também pra ajudar? Eu acho que todo mundo deve fazer isso. Né? Porque, o quê? Porque é algo fácil tirar as notificações. E eu tiro notificações de tudo, gente. Tipo assim, tudo. Não vai ali. Sabe quando você tá mexendo e aparece a barra de notificação? No começo. Nem isso aparece. Isso me irrita, que eu sempre clico errado. Mas tá. Eu tiro de alguns, não todos. Mas assim, mesmo que eu tiro, ainda tem aquela ansiedade. Eu fico lá abrindo o aplicativo do mesmo jeito. E continuo olhando, né? Mas até um adendo, assim, sobre isso. Mesmo que eu estou online, que na verdade, né, não muito, às vezes eu não vou te responder, isso não significa muito, não. Não é porque o celular está na minha mão que eu tô disponível ali. Então, assim, o meu celular sempre tá no não perturbe. Modo avião. Modo avião. Modo avião é uma coisa muito boa também. Se precisar de mim, desprezível. Modo avião eu uso só quando a bateria tá acabando mesmo. Mas assim, como se eu fosse atender o celular, né? Que isso aí eu não faço há muitos anos. Vocês perceberam, né? Uma pessoa online, mas só pra ela. Só pro meu consumo. Só pra ela, pro resto. Mas eu tiro o online, eu tiro o visto por último, aquela confirmações de leitura, eu tiro tudo. Aí acho que as pessoas até nem têm muita noção do quão online eu sou. Mas... Ela tá o tempo todo. Gente, incrível. Eu tenho uma amiga, inclusive, falando, né, desses problemas. Né? Problemas, será que são problemas? Aquela brincadeira. Tá, eu tenho uma amiga que ela tava me falando de um app que ela usa, que chama Opal. O-P-A-L. E, cara, o tempo de tela dela, gente, semanal, tá? É 50 minutos. Mentira. Juro por Deus. Mentira. Diz ela. Eu quero chegar Fonte. Fonte, juro. Eu quero chegar nessa amiga. Não, mas aí eu já sei que pra mim não funciona. Porque assim, eu até tenho aqueles negócios de limitar. Daí o TikTok lá fala assim, você já assistiu por 20 minutos seguidos. Aí eu falo assim, estou ciente, quero continuar, entendeu? Mas eu já fiz essa pro Instagram também, tipo, vou... Eu nunca usei esse aplicativo. Ele trava ou ele só indica? Não, o aplicativo eu nunca usei, mas tipo, dentro do aplicativo do Instagram, você consegue... Aparece. Do TikTok também, você consegue colocar... No TikTok, inclusive, tá marcado que eu vou dormir às 11 horas da noite. Daí, teoricamente, era pra ele me alertar que é hora de eu dormir e é pra eu parar. Mas normalmente não acontece. Ai, gente, complicado. Mas enfim, estou ciente, quero continuar. Mas... Pra não falar que eu nunca tentei me desafiar, assim, eu até tava lembrando que ano passado eu fui fazer uma viagem que era final de semana, uma vibe meio do mato, assim. Aí eu falei, não vou ligar a internet. Tipo assim, se ficar sem celular já era too much, entendeu? Aí, porque assim, eu ia precisar ouvir uma música, um Spotify. Gente, eu uso muito Spotify, tá? Eu espero vocês também pra ouvir muitos podcasts. Sério que causa. É verdade. Pra isso pode subir o tempo de tela, tá, gente? Permitido pela Nath aqui. Tá. Aí eu falei assim, eu vou não ligar a internet Wi-Fi e não vou ligar o 3G. Vou viver o meio do mato. E assim, deu certo ali, foi legal, foi interessante. Só que, o que eu tava refletindo sobre isso? O que é? Eu tava numa viagem, tinha outras distrações, tinha amigos pra fazer outras coisas, entendeu? Não precisava. Agora vai eu, final de semana, domingo, falar, gente, hoje eu não vou mexer no celular. A ansiedade não permite, sabe? Quando a gente vai viajar, é outra pessoa, a gente não quer ficar. Nova personalidade. Sim, vai ficar mexendo no celular? Mas aí quando tá, tipo, final de semana na minha casa, eu começo a imaginar assim, meu Deus, alguém tá querendo muito falar comigo, ou eu tô perdendo um story, muitas ansiedades. Não tenho o que fazer. Alerta gatilho. Pros ouvintes. Esses dias eu vi um meme de uma menina falando assim, ela escreveu no Twitter, né? Cultiva os sonhos impossíveis. Desinstalar o WhatsApp. Um sonho. E eu falei que o meu sonho impossível seria desinstalar o Instagram. Mas uma coisa que eu ia falar, era uma coisa que eu queria, era ficar off. Sim, tipo, que é uma coisa que, quando eu fiz esse desafio comigo mesma, foi sobre isso, ficar off. E aí eu tava refletindo sobre esse termo, porque daí eu lembrei de onde que ele vem.
que é do MSN. Assim, não sei se necessariamente do MSN, mas é uma coisa que antigamente, na época do MSN, foi uma coisa que eu peguei ainda já. A gente podia sair, Tinha literalmente, a gente tinha o direito de sair das redes. De desligar o computador. Que tinha o MSN, você saía, o Orkut, que inclusive vai voltar, parece, sabe? Eu não sei muito sobre, mas não sei também se dá bom essa volta do Orkut, né? Não sei, a galera mudou demais, eu acho. Vai ser legal pra criar novas comunidades. Não sei. Do mundo moderno. E no Facebook, porque eu tava vendo até o Facebook, que é super recente, entre aspas, ainda usam, né? Mas, nossa, esses dias eu tava vendo mensagem antiga minha do Facebook. E eu falava, tipo, 2012, 13, eu falava, tipo, eu vou sair aqui. Por quê? Porque eu estava no computador. Porque nessa época não tinha o celular, não tinha o smartphone. Mas a gente era falava... muito inacessível. Aí depois tudo mudou. Aí eu escrevia, vou ao shopping com a minha mãe, beijos. Vou ao... Tchau, vou não sei aonde. Era isso, acabava, daí acabou. Você está inacessível. O celularzinho pra mostrar. Sim. Mas aí tá. Daí, inclusive, eu quero voltar só num assunto que eu tinha falado ali agora há pouco, que eu ia contar essa história, que é das pessoas que abusam um pouco da nossa boa vontade, da nossa disponibilidade, que eu ainda não me adaptei. Mas eu ainda não me adaptei muito aos 2 WhatsApp. Eu tenho, mas eu esqueço do segundo, entendeu? O do profissional. Trabalho, tá. Aí eu tenho alguns problemas em relação a isso. Mas aí o que acontece? Aí as pessoas, né, clientes, falam comigo no meu pessoal. Mas o meu pessoal, gente, como eu disse, o visto por último tá desativado, tá tudo desativado. Aí eu meio que esqueço que eu tenho que tá lá respondendo, né? Mas aí o que aconteceu esses dias? Uma pessoa me mandou mensagem e, questão de 20, 30 minutos, eu não respondi. Tudo bem? Tudo normal? Tudo certo? Só que aí a pessoa mandou assim... Meu Deus, muito difícil. A pessoa não tem o assunto do WhatsApp. A gente não sabe se viu a mensagem, a pessoa não responde. Meu Deus. Juro. Aí eu falei, assim, né? Respondi. Mas assim... Não acredito. Eu sou obrigada, ela. Não. Tipo, as pessoas... Mas tô dizendo que as pessoas... Sim, elas perdem a linha. Perdeu a noção... Porque, assim, eu podia estar numa reunião, eu podia estar, sei lá, qualquer coisa. Eu não sou obrigada a te responder, por mais que era horário comercial. Mas eu também fui atrás de fazer o chip virtual. Eu até peguei outro celular, porque eu vi que não ia ser possível ter 2 WhatsApp no mesmo celular. E eu fui atrás do celular, outro celular, pra ser o celular, né, de trabalho. Só que, assim, gente... Ajudou um pouco, mas não tanto, porque eu já recebi mensagens 2 horas da manhã. Nossa. A diferença é que você não tá com o celular perto de você, porque o celular profissional você pode usar no horário comercial, né? Das 8 às 6 e tudo bem. Do resto, você finge que ele não existe e pronto. Só que é outra demanda, outro celular. Mais uma coisa. Outra coisa mais um pra celular carregar, sabe? Pra mexer, pra lembrar. Mas eu tava pensando sobre isso. Eu vou fazer um apelo aos... Eu vou fazer um apelo às pessoas que fazem o WhatsApp, que com certeza elas estão ouvindo esse podcast. Ajuda nós. Por que eu tava pensando? Porque no e-mail, no Gmail, você consegue agendar o envio da mensagem. E aí, o que eu acho que é o problema? Igual essa pessoa 2 da manhã. A pessoa lembrou, porque às vezes você tá ali, a hora que você desacelera. Nossa. Tudo bem que 2 da manhã eu acho um pouco complicado esse horário de desacelerar. Mas assim, acontece comigo o seguinte, tipo, dá 9, 10 horas da noite, que é a hora que eu, tipo... Tomei meu banho, estou indo deitar ver meu TikTok. A hora que eu desacelerei. Fazer meu... Aí eu lembro assim, nossa, eu precisava ter mandado mensagem pra tal pessoa hoje. Eu, Gabi Cruz, tenho uma leve noção de que daí eu anoto no meu grupo comigo mesma e no outro dia eu faço. Mas tem pessoas que não, que delas vão lá e mandam mensagem, independentemente de ser 1 da manhã, 2 da manhã, 10 horas da noite. Enfim, então, voltando, apelo à galera do WhatsApp. Faça isso, por favor. Faça um negócio da gente poder... Nossa, seria tudo mais fácil. É, um sonho. Mas eu acho que é isso. Aí... Eu queria, voltando pro assunto dos sonhos impossíveis, que é do Instagram. O WhatsApp nem é tanto a minha questão, porque eu consigo ter o autocontrole. Tá. De falar assim, não vou responder. Depois eu mexo nisso. Mas o Instagram, ele me consome de verdade. Porque tem hora que o Instagram parece que só tem vida dentro das redes sociais, dentro de tela. E isso me cansa. Porque é muita informação de gente
É muita viajando, de gente indo trabalhar, de gente treinando e com um pouco de comparação, porque eu acabo me comparando com a vida alheia. Lifestyle da galera. Isso é inconscientemente. Eu percebo, já tô lá vendo mil e umas coisas, mil e uma informações, e isso acaba me desorganizando. Eu chego no final do dia e falo assim, meu Deus do céu, vou ter um treco. Mas o Instagram é muito engraçado. Gabi Cruz, acontece um pouco isso, né? Eu entro às vezes eu pensei em alguma coisa que eu tenho que pesquisar no Instagram. Aí eu entro pra pesquisar, aí eu abro o app. Aí a hora que eu abro o app, aparece uma publicação que é levemente interessante, mas aí eu me distraí um pouco. Aí eu vou lá pra clicar na lupa, aí aparece o descobrir, aí eu já me distraio com outra coisa. Olha o excesso de informações. Aí eu já, nessa hora eu já esqueci, na verdade, o que eu fui fazer no Instagram, né? Mas enfim, as coisas você vai. Por isso que eu acho que, né, que você tá falando, excesso de informações e tal, e eu mesma me perco um pouco, por isso que a hora que eu vou ver, eu estou lá numa coisa totalmente aleatória, por isso meu tempo de tela é de 15 horas de uso 15 horas de uso do Instagram semanal. E eu acho que o Instagram dá muito aquela sensação de você perder alguma coisa. Ao mesmo tempo que ele faz que você perde alguma coisa, ele te dá muita informação que você não quer ver. Sim. Informação que você não precisa. Tipo, tem gente lá no outro lado do mundo fazendo isso. Informação de consumo também. Uhum. As pessoas estão consumindo isso. Ai, igual a Labubu. Tem gente comprando essa bonequinha por tantos milhões. Daí você que eu acho que não é milhões, tá? É? Esse dia eu tava vendo. Sério? Sim. Mas tipo R$500. Não é tão absurdo. Mas tá. Mas eu vi que teve um leilão essa semana de uma que é tipo a Master. Tá. Não, mas eu descobri a história. Gente, é que eu tava ouvindo um podcast e tava falando da história da Labubu, que parece que o conceito da Labubu é o seguinte: você não sabe qual Labubu vai vir. É um mistério. Essa é a graça. Ai. Entendeu? Nossa, que graça. Tá, essa é a graça. Mas não, enfim, tá. Mas é verdade, eu vi essa semana que teve um leilão de uma. Não, pode ser, mas é que deve ser desse conceito. Tipo assim, é uma muito exclusiva. Ai. Entendeu? Porque elas são muito... Você vem num saquinho que você não sabe o que tem dentro. Mas tá, essa é uma coisa mesmo que, tipo assim, teoricamente não era nem pra eu saber que isso existe... Mas o Instagram me ensinou. Coisas que só existem na internet. E gera aquele alerta de consumo. Porque daí tá todo mundo tendo, todo mundo fazendo. E você tá onde? Na minha cama, vendo Nick falando. Será que eu não preciso de uma Labubu? Gente, ainda bem que eu ainda não... como que é aquela trend do... Coisas que eu não caio, é assim, Coisas né? que eu não caio. Labubu, tá Labubu. Eu também não, né? Mas... Uma porque não tem dinheiro. Mas eu ia falar coisas que só existem na internet. A Labubu, a Clean Girl, a Messy Girl. Enfim, mas é muita... Esse é o problema, né? Comparação. Aí você vai gerando desejos que você nem sabia que você tinha. E quando você vai ver... Já era. Mas essa semana mesmo, o Drauzio Varela tava falando de um termo que foi muito usado em 2024 no TikTok, mas não é um diagnóstico, é algo assim, começou com uma piada e depois virou algo de alerta. Sério? Tá. Que chama brain rot, é dificuldade de raciocínio, falta de interesse e memória ruim. Ai, sim. O bingo do problema da Gabi Cruz. Gente, eu fiquei muito... Bingo! Eu fiquei muito assustada. Mas, tipo, é uma forma de expressão que eles estão usando. Sim. E foi nomeado, tipo, no 2024, a forma mais usada na gringa, eu acho, acredito, porque eu não chegou até nós. Nunca tinha ouvido falar mesmo. Então. E ó, que eu consumo... E daí, eles estão até usando... Eu não uso 7 minutos de TikTok, tá? Chama... tem um meme que a IA criou, que é a bailarina... A IA é incrível. Bailarina Caputina! Eu nunca tinha visto. E eu já vi o meme, eu já ri do meme, só que aí eu vi um problematizando que quem criou o meme foi a IA. Mas você riu dela? Eu ri, mas é porque... Mas é porque era um vídeo de um cara fazendo cadeira flexora na academia. E aí ele esticava o pezinho igual uma bailarina. Aí fica assim, bailarina caputina. Ai, gente. Eu achei engraçado. Mas tá, ela é toda a representação disso, porque ela é uns vídeos nada a ver, meme nada a ver, curto, que fica, sabe? Uhum. E daí... Que não faz sentido, inclusive, pelo que eu entendi. Depois que eu vi um vídeo falando, explicando, não era só a caputina aí, não. Tinha vários memes que eram palavras que não fazem sentido nenhum, mas a IA criou e ninguém entendia a graça, mas...
Mas eu até vi também uma psicóloga, aí ela tava usando esse mesmo termo pra alertar os pais das crianças, porque isso tá chegando nas crianças. Os O brain mesmos rot, sintomas. né? Os Não mesmos o bailarina sintomas. que é pode... Tá, entendi. Tô brincando. Os mesmos sintomas, tipo, de raciocínio, perda cognitiva e tudo porque mais. eu acho que ainda a nossa geração, nós fomos criados... A gente ainda, por mais que eu, na minha época ali, 2008, que eu ainda tinha uns 10 anos, eu já usava o Orkut, o MSN e tal, mas ainda eu brincava na rua, entendeu? Sim, eu a acho gente que hoje tinha já o negócio começou a ficar mais Não intenso. tem mais. Porque é mais fácil hoje, né? As crianças, o pai e mãe não tem muitas condições de cuidar, porque agora pai e mãe tá trabalhando o dia inteiro e a criança fica mais vulnerável para o sistema. Mas acho que é isso. E, inclusive, eu tava vendo, não sei se você viu, que foi bem recente que falaram agora, que vai sair o Toy Story, gente, aqui cultura, Toy Story 5, que o vilão, porque o Toy Story, né, dos brinquedos, crianças que brincam com brinquedos de verdade. E brinquedos de verdade, presta atenção nesse termo, porque o vilão é um tablet. Um tablet. Até tinha visto o nome do tablet, agora eu esqueci o nome do tablet. Nossa, vai ser Mas, muito enfim, bom. Aí diz que, e pelo que eu entendi, assim, vai ter uma inteligência artificial no tablet, e ele vai, tipo, tentar convencer os brinquedos de que ele é melhor. Nossa, sabe? a crítica é perfeita. Sim, porque hoje em dia Não as tem mais brinquedos. crianças preferem os tablets. Os brinquedos são jogos. Pois é. E isso é muito comum mesmo. Sim. Mas voltando um pouco, assim, só pra fechar um pouco esse assunto, hoje eu acho que a gente tem muito essa necessidade de... O Instagram mesmo que você fala. A gente quer estar presente online. Pra gente pertencer, a gente tem que postar. Pra gente aparecer, a gente tem que postar. E se não posta, cadê a Gabi Cruz, né? Sim. Mas eu tava pensando O também. que tá fazendo da vida? A gente... Não sumiu, não. A gente... Eu acho que também nesse mundo louco, né? Rotina, todo mundo muito atarefados, todo mundo com muita sarna pra coçar. O que a gente faz? Easter egg, isso aqui, ó. A gente fica distante. E aí... Postar é uma estar forma online é hoje uma forma de estar presente. Tipo assim, tanto você conversar online com as suas amigas, tanto você postar alguma coisa. Igual, eu mesmo, quando eu não posto nos melhores amigos, eu fico assim, gente, as pessoas vão achar que eu morri. Cadê a Netchaquina? O que ela tá fazendo? Eu preciso postar para as pessoas entenderem o que eu tô fazendo, como que tá a minha vida. Você tem uma pressão de postar, tipo, até no Melhores Amigos você se sente um pouco assim, ai meu Deus, preciso postar. Imagina no normal. Mas assim, eu posto bastante até. Mas o meu problema é que eu tenho muito Instagram, gente, bem difícil. Pressão de produzir conteúdo sem ser influente. É, bem difícil. Mas eu não tenho uma super pressão, mas eu digo que eu até meio que posto naturalmente, só que eu não posto tanto porque eu tenho muitos Instagrams e... Juro. E aí eu meio que me perco, assim, eu posto às vezes mais em um e esqueço de outro. Quantos Instagrams? Eu não sei muito bem. Mas assim, eu vou falar mais ou menos os que eu mais uso, que é o... Gente, Gabriel, você tem quantos Instagrams? Mas é que os que eu mais uso, é que eu tenho Instagrams com múltiplas funções, entendeu? Eu tento usar dessa maneira. Tá. O que acontece é o seguinte, eu tenho o meu, Gabriela, lá, que é meu, é nós, os amigos, a infância, todo mundo tá lá, uma bagunça. Família. Isso. Aí tem o Instagram, que eu tenho. Gente, esse é ótimo, peguem a dica. Que eu sigo lugares que eu quero ir. Assim, igual, eu sigo restaurantes e bares e lojas. Pra quê? Pro Instagram me entregar, porque o algoritmo fica me sabotando e ele não me entrega as promoções, tipo assim, quarta delas. Sei. Entendeu? Ah, aniversariante da semana. Aí você consegue... Daí, desse jeito, eu tenho um Instagram que assim, nichar. quando eu sei que eu vou, eu quero sair final de semana, ou eu vou viajar, eu abro lá e vejo os stories dos lugares pra onde eu vou, por exemplo, entendeu? Aí eu sigo uma coisa mais focada. Só coisa do Rio de Janeiro. Também. Restaurantes do Rio de Janeiro, que daí eu já vou sabendo. Mas assim, quando eu vou viajar, daí eu vou lá, pesquiso e já fico de olho no Instagram deles. Mas é isso, aí eu tenho esse Instagram tô no segundo, né? Mas aí eu tenho uns lá, aleatório, que daí tem uns que eu sigo blogueiras. Nossa, eu adorei o de viagem. Mas aí vários Instagrams com várias funções diferentes. Gente, mas quanto estímulo. Eu não dou conta de um. Não, mas é tudo inspiração, entendeu?
Tudo serve pra alguma função. Tudo tem função. Nada é em vão ali, Nada é em entendeu? vão. Eu também, eu adorei essa ideia. isso. É ótima, porque daí você consegue ter controle das coisas e ter várias opções. É isso. E organizar, né? Porque você é uma boa organizadora, gente. A Gabriela eu sou. ama organizar. Bem difícil. Mas tá, vamos pra fechar esse tema e pra ir encaminhando aqui pro final. Eu quero só fechar com essa. Eu vi um post que o cara escreveu assim: cite um hobby seu que não envolva o consumo de mídia. Sofro. Porque, né, hoje em dia é filme, séries e tal. Ai, difícil. E assim, só que o que eu ia falar sobre isso? Pra mim, tava vendo sobre isso ser uma coisa muito da sociedade hoje, assim. O momento relax do dia é você assistir Reels e TikTok. Assim, você trabalhou o dia inteiro, você talvez não tanto, mas eu e algumas pessoas que estão ouvindo com certeza vão entender o que eu tô falando, que é você trabalhou o dia inteiro e você só quer chegar na sua casa e assistir 50 minutos de TikTok. Não, mas eu gosto também. Só que isso tem que ser antes das 8 horas. Tá, entendi. Dá uma corroída no cérebro, é importante. É, gostoso. Sabe, assim, sem pensar em nada. E aí, enfim, ver o story do seu influencer favorito e tal. Só que só pra finalizar, daí eu queria falar um pouco que, assim, como eu sou uma pessoa que consome um conteúdo super... que é os conteúdos rápidos, né? Que é o Reels, o TikTok e tal. E aí eu tava ouvindo um podcast com a Kéfera, que eu achei muito legal. Por isso que eu vou trazer aqui sobre isso. Porque ela tava contando que quando ela começou na internet, que assim, que 10 ou 15 anos atrás, sei lá, ela foi no YouTube, né? Então ela começou fazendo vídeo, que ela falou que era vídeos curtos pro YouTube, que daí o nome do canal dela era 5 minutos. Só que, hoje 5 minutos já não é dá. muito tempo, gente, difícil. É que eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco mais de dificuldade com filme e tal, né? 30 segundos já tem que assistir na velocidade 2. Mas é isso, aí agora vocês fiquem aí nas reflexões, cite um hobby que não envolva consumo de mídia e agora... Veja se o celular te controla ou você controla ele. Reflexões. Mas tá, agora a gente vai falar só um pouquinho assim, introduzir o que seria o nosso quadro. Mas como ainda é o começo do podcast, a gente ainda não tem tanto... Assim, queremos já fazer um apelo pra vocês participarem. Sim, super. gente. Comenta, compartilha, manda e-mail pra nós. Isso. Nosso e-mail tá bonitinho. Uma gracinha. Mas tá, aí ó, amiga, o nosso quadro... A Gabi vai trazer o quadro. É porque assim, o quadro seria a gente contando uma história de vocês. Mas, já que não tem ainda, eu vou contar uma história que eu lembrei sobre tudo que a gente tá falando. Lá vem bomba. Que tem muito a ver. A Natália não ouviu essa história ainda, eu vou contar. Ai, gente. Tá, então conta como se você estivesse... Será que eu consigo? Tá. Vou tentar. Mas assim, eu tava numa viagem no Rio, e aí eu tava num hostel. E aí, eu tinha lá conversando com a gringaiada, né? Que o hostel no Rio de Janeiro só tem gringo. Adoro. Aí, enfim, o cara tava contando que... Acho que ele era da Nova Zelândia. E ele tava contando que ele tava viajando na América do Sul. Já tava aqui há, 2 anos. Ele tava indo em tudo. Ele ia passar por todos os estados do país e tal. Enfim, muita amizade, muitos amigos. E quando acabou a conversa, eu meio que falei, qual que é seu Instagram? Vamos seguir pra eu acompanhar e ver, né? Você vive tanto. Ai, gente, foi muita humilhação. Que daí ele falou, eu não tenho redes sociais. Que? E aí eu falei, como assim? O que você faz com essa foto? Você vai pra Machu Picchu e você não vai postar. Você não tem Instagram pra postar? Brincadeira. Mas aí foi muito engraçado, porque daí ele meio que falou assim, não, eu não posto nas redes sociais. Ele falou, né? Não vou falar em inglês, desculpa. Just live, entendeu? Aí eu fiquei, com muita inveja, um sonho, me dar ao luxo. Quantos anos ele tinha, você lembra? Cara, não, mas ele tinha uns menos de 40, assim. Era jovenzão, assim. Gente. Just living. É porque, né, gringo, sei lá, deve ser ótimo viajar pro Brasil, gastar à vontade. Vamos falar Dinheiro sério. Infinito no GTA. Vamos falar sério, ouvinte. Aí é o máximo de autocontrole. Mas não é nem autocontrole, não. Mas é porque ele vive tanto, tá tudo bem, tá tudo feliz, tá tudo de boa, ele não precisa de redes sociais. Você daria conta? Se eu tivesse, assim, igual ele, viajando, vivendo, talvez eu conseguisse. Igual eu falei, quando eu fiz a viagem, assim,
Eu consegui, você tem outras distrações. Você vai se descobrindo a cada. Mas verdade. assim, mas também deve ser, porque tava vendo, né? Só pra fechar um pouco disso. O brasileiro é um bem viciado, assim mesmo. Um dos mais, no negócio, né? Eu, como brasileira. Mas é isso, gente. Vamos fechar, vamos agradecer. Primeiro, a gente quer, primeiramente, né? Falar muito que a gente tá muito feliz Por com toda a repercussão. Com vocês compartilhando. Apoiando a gente. Nossa, é muito gratificante. Os ouvintes que ouviram o primeiro episódio, você que tá chegando hoje nesse podcast, nesse episódio. Seja muito bem-vindo. Tomara que o Spotify tenha entregado pra pessoas novas também. Então já Fique, ouça os outros episódios. Aumente seu número de tela. De tempo ouvindo o podcast. Não tem problema. Se for o Sério Que Caos. E é isso. A gente quer muito que vocês participem, mandem os e-mails, responda a gente lá no Instagram, siga a gente, @Sério Que Caos. O e-mail também, serioquecaos@gmail.com. E a gente tá super feliz, a gente tá achando muito doido, porque saiu agora, né, o primeiro episódio, e a galera realmente escutou. Tipo, como assim? As pessoas iam comentar, e a gente ficava assim, meu Deus, vocês realmente escutaram a gente falando? Nossa. Mas enfim, a gente tá se divertindo muito com os feedbacks. Isso, e felizes. Participem, assim, quando a gente pedir as histórias, a gente vai se divertir muito aqui contando e falando e comentando sobre. E a gente espera que dê muito certo, mas a gente conta com o apoio de vocês. Vem rir, refletir e surtar com a gente. É isso, gente, amiga. Então tá bom. Um beijo. Um beijo. Tchau.